Fala galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 701, aula de Educação Física, hein? Prestem atenção, galera, quero dizer que vocês arrasaram no teste, hein? Dei uma olhadinha aqui e por alto eu contei 20 crianças com 100%. Isso foi um verdadeiro arraso. E é isso aí, sigam firmes nesse caminho que vocês vão arrasar muito mais na P1 e na P2 e nós vamos fechar esse bimestre de uma maneira muito bacana. Galera, quem não conseguiu uma nota muito bacana, quem ainda não conseguiu acertar os detalhes que faltam para arrasar também, não hesitem, conversem comigo, fala comigo se tiver alguma dificuldade, alguma coisa que eu possa ajudar, nós vamos acertar para todo mundo conseguir uma nota satisfatória. Parabéns também aos demais que tiraram 80%, 60%, tivemos muitas notas boas. E é isso aí, o caminho é esse, vamos que vamos. E lembrando, hein, quem não está conseguindo acertar, quem não está conseguindo acompanhar, quem ainda está com dúvidas, precisa se comunicar. Se você não se comunica, eu não posso saber qual é a sua dúvida, qual é a sua dificuldade e, consequentemente, eu não posso te ajudar. Certo, galera? Então, vamos lá para a aula de hoje. A aula de hoje ela vai ser baseada na correção da aula da semana passada e eu vou deixar algumas outras questões e já vou deixar logo hoje o gabarito, porque a nossa avaliação já está aí, então eu vou deixar de uma vez hoje para que vocês possam estudar. Eu recebi algumas dúvidas de alguns coleguinhas da turma de vocês, eles diziam, mas eu não tenho impressora. Então, se você não tem impressora, você pode copiar a atividade no seu caderno. Salvo engano, foram 7 questões somente. Então, vocês poderiam copiar no caderno, né, galerinha? Só que vocês poderiam imprimir, poderiam copiar no caderno, estão livres. Mas esse questionário, além disso, vocês podem também só deixar ele salvo no computador, certo? Se vocês preferirem organizar o estudo de vocês de uma forma que não seja copiando esse questionário de forma específica no caderno, tudo bem. Quando nós tivermos outras atividades que seja necessário que vocês copiem, eu converso isso com vocês, mas esse questionário de forma específica, esse da aula de hoje, vocês podem somente deixar salvo no computador, não precisam copiar ou imprimir, certo? Qualquer dúvida, podem me chamar para a gente esclarecer, mas vou repetir, esse questionário da aula de hoje, se os senhores preferirem, não precisam copiá-lo no caderno. Assistam a aula, leiam e salvem o material aí na galeria no computador de vocês e quando for necessário, os senhores vão lá e acompanham, releem, façam o estudo de vocês, certo? Dando sequência aqui, esse é o nosso terceiro questionário do segundo bimestre. As questões que eu vou inserir hoje serão a continuação das que foram passadas na semana passada. Lembrando que o primeiro questionário foi inspirado, direcionado para o nosso teste, o segundo para a nossa P1 e esse terceiro é para a P2. Vamos lá, vamos ao nosso gabarito. Vamos ao nosso gabarito. Vamos lá. Número 1. O que são as capacidades do movimento? As capacidades do movimento nada mais são do que as características que esse movimento apresenta. Se esse movimento é mais rápido, eu digo que ele possui a capacidade de velocidade. Se ele é mais forte, eu digo que ele possui a capacidade de força muscular.
e assim sucessivamente nós veremos detalhadamente cada capacidade ao longo desse ano. Questão número 2. Devido à imprevisibilidade dos acontecimentos durante uma partida de futebol, como devem ser as capacidades do movimento dos seus jogadores? Galera, no futebol você não sabe exatamente qual vai ser a jogada que o jogador da equipe oposta vai realizar, certo? Você pode até tentar prever, mas você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, você não sabe se ele vai partir em disparada para o ataque, você não sabe se ele vai tentar te driblar, você não sabe exatamente, certo? Então, durante a sua preparação, você não pode focar em uma capacidade de forma específica. Você deve trabalhar todas as capacidades em equilíbrio. Adiantaria um jogador de futebol ter a velocidade de um corredor de 100 metros, por exemplo? Corre muito rápido, mas ele não tem força nenhuma. Quando ele chuta a bola não anda 2 metros. Porque ele é rápido, mas na hora dele chutar, ele não tem força. Então, devido ao futebol ser imprevisível, tanto futebol quanto algumas outras modalidades, os jogadores precisam ter as capacidades em equilíbrio. Equilíbrio, essa é a palavra que garante a necessidade das capacidades do movimento em cada indivíduo. Entenderam? Vamos lá então para a questão número 3. Diga o que é força muscular e em quais movimentos podemos identificá-la. Força muscular é a capacidade de contrair ou ativar o músculo. Nós sabemos que a fibra muscular, ela tem as suas características e a força muscular ela é feita através da ativação dessas fibras. Então, força muscular é a capacidade de contrair ou ativar o músculo. E onde nós podemos identificar a força muscular? Não somente nos momentos de força extrema, né? Só nos momentos que a força está mais visível, como na academia de ginástica. Mas nós podemos ver a força muscular em movimentos mais simples, né? Como ficar em pé, como carregar uma mochila, carregar uma sacola, segurar uma caneta para escrever, entre outros movimentos simples do nosso dia a dia. Questão número 4. O que é resistência cardiorrespiratória? Resistência cardiorrespiratória, ela está ligada com o nosso fôlego, com as funções do nosso pulmão e do nosso coração, função cardíaca e função respiratória, alinhados. Então, de forma geral, a resistência cardiorrespiratória é a capacidade do movimento caracterizada pela realização de movimentos durante um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. O diferencial, a característica extra da resistência cardiorrespiratória é que são movimentos que exijam um fôlego maior, certo? Então, resistência cardiorrespiratória é realizar durante um período prolongado movimentos que exijam do meu fôlego, da minha capacidade cardiorrespiratória, do meu sistema cardiorrespiratório, do meu coração e do meu pulmão. Realizar atividades por um tempo prolongado que exijam desse sistema, ficando pouco cansado, sentindo pouco cansaço. Foi, galera? Vamos partir aqui para a questão número 5, então, hein? Qualquer dúvida, não esqueçam, podem mandar para mim. O que é resistência muscular? Resistência muscular é a capacidade de repetir, fazer várias vezes o mesmo movimento, sem parar. Galera, lembram na questão anterior, quando eu falei que a resistência cardiorrespiratória também era a capacidade de fazer
fazer o mesmo movimento por um tempo prolongado? A definição dela é semelhante com a resistência muscular, só que tem uma diferença. Na resistência muscular, eu estarei falando sempre do mesmo grupamento muscular. Eu vou repetir movimentos que exijam esforço do mesmo grupamento muscular. Na resistência muscular, eu repito várias vezes sem parar o mesmo movimento que trabalhe os mesmos músculos sempre. Por exemplo, vou fazer lá abdominais. Estou lá, 98, 99, 100. Ali eu estou trabalhando a musculatura abdominal, estou trabalhando um grupamento muscular específico do meu corpo. Mas se eu estivesse falando de resistência cardiorrespiratória, além de eu estar trabalhando com o meu fôlego, meu sistema cardiorrespiratório é diferente do meu grupamento muscular de forma isolada. Então, galera, não confundam. Resistência cardiorrespiratória tem a ver com muitas repetições, mas muitas repetições de movimentos que exijam bastante do meu fôlego, enquanto resistência muscular, que também tem a ver com muitas repetições, mas de movimentos que desenvolvam o mesmo grupamento muscular. Como um exemplo de resistência cardiorrespiratória, eu poderia citar uma corrida. Corrida, eu estou lá, exigindo do meu fôlego, coração, pulmão lá, todos trabalhando em harmonia para que eu não perca o fôlego e que eu consiga terminar aquela corrida sentindo o mínimo de cansaço possível. Enquanto a resistência muscular, eu vou pensar em uma pessoa fazendo flexão de braço, uma pessoa fazendo abdominais, uma pessoa exigindo assim do músculo, entendeu? No mesmo movimento, exigindo dos seus músculos. Ficou claro, galera? Se ficou alguma dúvida, não hesitem. Podem me chamar no WhatsApp, no e-mail, que a gente esclarece aí com mais exemplos. Mas vocês podem também consultar no nosso livro, na nossa unidade 7. Nós temos aqui a definição dessas capacidades para a gente poder elencar mais exemplos. Vamos lá, questão número 6. O que é potência muscular? Potência muscular é uma capacidade que une duas outras capacidades. Potência muscular é a capacidade do movimento caracterizada por unir a força e a velocidade no mesmo movimento. Por exemplo, quando o jogador chuta uma bola, imagina que ele faz um chute lá para o gol. Esse chute, ele precisa ser forte e precisa ser também rápido, né? Não adiantava ele ser só forte e não ter velocidade, porque aí o goleiro ia conseguir pegar, né? Precisa ser forte e precisa ser rápido. Então, se eu vejo um chute que foi forte, que foi rápido, eu digo que esse chute apresentou grande potência muscular. Certo? Próximo, flexibilidade. Flexibilidade é a capacidade de produzir movimentos com grande amplitude articular. Quando eu digo grande amplitude articular, eu estou dizendo um grande esforço, uma grande abertura das articulações, um grande movimento das articulações. Como exemplo, uma atividade de contorcionismo. Vocês já viram o contorcionismo? Que as pessoas pegam o pé, colocam atrás da cabeça, faz uma ponte, vira lá, o pé no rosto e o braço nas costas. Então, que a pessoa entra assim dentro de um recipiente pequeno. Enfim, esse é o contorcionismo. Quem não viu ainda, pode dar uma procurada aí em alguns vídeos
bem interessantes sobre contorcionismo que nós temos na internet. Contorcionismo é um grande exemplo de atividade que exige flexibilidade. Próximo exercício, questão número 7. O que é equilíbrio? Equilíbrio é a capacidade de manter uma postura estável. Uma postura sem grandes variações. Uma postura equilibrada, né? Uma postura estável, mas só que não é só parado, como por exemplo quando eu tô lá no balé, fazendo aquela atividade de meia ponta, ou então quando eu tento ficar parado sobre um pé só, com os braços abertos, fingindo que sou um avião. Não é só aí que eu consigo ver o equilíbrio. Quando eu estou em movimento, eu também consigo perceber o equilíbrio. Por exemplo, se eu estou na rua tentando me equilibrar na beira da calçada, caminhando sobre a beirada, a pontinha das calçadas. Eu estou em movimento, mas eu também preciso de equilíbrio. Andando de skate, andando de patins. Temos vários exemplos de equilíbrio, não só parado, mas como também em movimento. Questão número 8. Como podemos classificar a força muscular? Podemos classificar de duas formas, estática e dinâmica. Estática, se não houver movimento, ou seja, se a pessoa está contraindo ou ativando as suas fibras musculares, mas ela não está necessariamente produzindo um movimento. Eu classifico como força estática. Por exemplo, uma pessoa sentada segurando um peso, pode ser um bebê, por exemplo. Uma pessoa sentada com um bebê no colo. Ela precisa fazer força, mas não está acontecendo ali naquele momento um movimento. Se a pessoa está sentada, parada com o bebê no colo. Mas agora, a força pode também ser classificada como força dinâmica, se a pessoa está contraindo ou ativando as suas fibras musculares e está também fazendo movimento, como por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma caminhada, indo da sua casa, do mercado até a sua casa, carregando as sacolas com as compras que foram feitas. A pessoa está fazendo força e está fazendo também o movimento. Então, como pode ser classificada a força muscular? Estática ou dinâmica? Estática se não houver movimento e dinâmica se houver movimento. Certo, galerinha? Agora, terminamos o nosso questionário. Foi bem curtinho, foi bem tranquilo. Eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Sigam firmes, dediquem-se na hora da execução das nossas avaliações. Eu espero que todo mundo consiga um resultado aí bacana, satisfatório. Eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.